Você clicou nesse link sobre Kafka, então já sabe de quem se trata e conhece o poder dos livros do homem. A contribuição que eu vou tentar fazer é contar algo que talvez seja novidade. Antes de escrever textos que reinventaram a forma de expressar a paranoia das nossas vidas, o Franz Kafka não sabia o que fazer da vida. Mais do que qualquer um de nós, ouve. Por décadas ele se revirou na cama perturbado, sem ter lançado nada, sabendo que tinha um monte de boas ideias que reinventariam a literatura de língua alemã. Mas ele não sabia como colocá-las no papel. Isso até os 30 anos de idade, quase. Leia qualquer coisa biográfica sobre ele, pode ser até a página no Wikipedia, e confirme dois dados comigo. Os primeiros textos famosos que Kafka publicou em vida foram O Veredicto, em 1912, e depois A Metamorfose, em 1915. Pois é, ele já entrava em sua terceira década de vida a essa altura, um cara que viveu só até os 40 anos de idade. E fica a impressão de que, apesar dessa mente fascinar legiões de fãs por todo o mundo, pouca gente para pensar o que diabos o mais universal dos escritores da Europa Central estava fazendo até começar a escrever de fato e produzir suas grandes obras no espaço de pouquíssimos anos. Isso porque ele não contou para ninguém. Ele estava escrevendo diários, que totalizam 12 cadernos, mais 2 cadernos com diários de viagem. Esses não foram a rigor o tipo de diário com o qual a gente está acostumado, tipo, querido diário, hoje eu fiz tal e tal coisa. Antes eles são mais no seguinte estilo. 30 de outubro de 1911. Quando vejo uma salsicha etiquetada como uma peça velha e dura, na minha imaginação eu a mordo, com todos os meus dentes engulo rápida, regular e implacavelmente, como se fosse uma máquina. Enfio as longas cascas de costela na boca sem mordê-las, em seguida retiro-as novamente pelo traseiro, rasgando o estômago e os intestinos. Limpo as prateleiras de mercearias imundas até ficarem completamente vazias. Estufo-me com arenques, picles e tudo quanto é comida velha, apimentada e ruim. Doces chovem para dentro de mim de suas latas como granizo. Os diários lembram a mente de alguém criativo com parafuso a menos, e são repletos de ficção sobre a própria vida. Isso é, o Kafka contando mentiras para si mesmo, num caderno que só ele vai ler, falsificando inclusive a sua idade. Então, em 19 de 6 de 1910, ele comenta: minha imperfeição, como disse, não é congênita, tampouco merecida, mas mesmo assim a suporto melhor do que os outros, com grande trabalho de imaginação e mediante expedientes seletos. Eu não o faria caso minha educação tivesse me penetrado tanto quanto se quis. Talvez minha juventude tenha sido curta demais para isso, ocasião com a qual agora, na faixa dos 40 anos, alegro-me de todo o coração. Só que ele escreveu isso aos 28 anos de idade. Então, junto com esses textos perturbados, dissociativos até, a gente encontra experimentos literários brilhantes que, em alguns poucos casos, foram virar de fato cenas dos seus livros famosos que a gente lê por aí. Outros seriam dignos de virar livros famosos, mas foram esquecidos, ou então são fragmentários demais para serem publicados em qualquer canto, são só esboços de um personagem, o começo de uma cena. E esses diários foram lançados posteriormente na Alemanha, só em 1965, em uma edição bastante reeditada por um amigo dele, o Max Brod. Eles não saíram em edição completa mesmo no Brasil, até o ano atual, 2022. De qualquer forma, ao ler os diários deu para chegar a umas conclusões que só me fizeram gostar mais ainda de Kafka. E não tem por que guardar essa informação e eu repasso aqui. Nessa parte 1 do programa a gente fala dos inícios desses diários em 1909 até a composição de O Veredicto. Antes de tudo, com uns 27 anos de idade, o Kafka já sabia que seria escritor, como eu disse. Na verdade, ele jurava que seria dramaturgo. Ele cresceu em um lar bilíngue falando alemão e tcheco, mas teve uma educação exclusivamente em língua alemã por um motivo que eu já vou explicar. E como é de se esperar, essa era a língua de onde ele tirou seus primeiros modelos de escrita. Mas a literatura que o empolgou de fato às vésperas dos seus primeiros escritos, seus primeiros experimentos, saíram foi do Teatro Proletário dos Judeus, escrito em Yiddish, um terceiro idioma aí na nossa lista, com que ele se comunicava só com seus outros amigos de Boemia judeus.
A boemia da cidade de Praga era intensa, e para quem imagina o Kafka como um cara quietinho, franzino e na dele, nos diários a gente se depara com vários relatos de noitadas em bares, bordéis, cinemas e teatros de vaudeville. E numa dessas noitadas ele teve chance de assistir à apresentação de uma trupe itinerante de judeus alemães vindos da cidade de Varsóvia, na atual Polônia. E na época, essa cidade também era parte do mesmo império onde o Kafka morava, o Império Austro-Húngaro. E o dia é 6 de outubro de 1911. O comentário do Kafka foi o seguinte: a peça, 20 anos atrás, Zeidemann, um judeu rico, obviamente vinha juntando todos seus instintos criminosos para no final batizar-se e envenenar sua esposa, já que não se podia forçá-la a se batizar. Então ele passa os próximos 2 dias tecendo comentários sobre essa estranha peça em que um judeu maquiavélico se emancipa. Ele se batiza, e batizar-se aqui implica em abandonar seu judaísmo e assumir a religião cristã oficial do Império Austro-Húngaro. E ele tem que matar sua própria esposa para poder tocar a vida como um cidadão novo, não mais como um cidadão de segunda classe, um judeu. Pelo que a gente lê a respeito dessa peça, ela não devia ser das melhores, mas ela fascinou esse aspirante a escritor por trazer um tema inexistente na literatura tradicional dos alemães. Pela primeira vez, o Kafka tinha a chance de se deparar com uma literatura com dilemas enfrentados por judeus dentro do Império Austro-Húngaro, divididos entre a chance de se emancipar ou de se manter fiéis às suas origens. Tratava-se de uma peça 100% voltada ao dia a dia de judeus e suas preocupações. Para a gente entender o que tinha de tão interessante nisso, a gente vai precisar de um pouco de contexto. Então, o Kafka nasceu em Praga, na atual capital da Tchequia, e era filho de uma geração de judeus com certo acesso à educação. Na época, a cidade estava dentro do Império Austro-Húngaro, como a gente mencionou, talvez um dos mais bizarros em termos de gestão de populações. E a gente já pode começar com o nome. Ele é o Império Austro-Húngaro, ou seja, coordenado por uma dupla monarquia da Áustria e da Hungria, com um total de mais de 16 línguas oficiais, uma população etnicamente bastante diversa para um país da Europa. E 4,4% dos súditos do imperador eram judeus, como Kafka. Para termos ideia de quem foram os súditos famosos desse imperador, a gente tem um outro judeu alemão, o pai da psicanálise, Sigmund Freud, escrevendo da capital Viena e sendo uma pessoa abastada, bem de vida. Mas a gente também tem o Josef Roth, um jornalista judeu-alemão da atual Ucrânia, de origens humildes, que passou praticamente a vida adulta como um apátrida, fugindo de cidade em cidade e vivendo na miséria. E a gente também tem a porra do Adolf Hitler, que foi um austro-alemão que nasceu na Áustria, no mesmíssimo ano em que o Kafka entrou para o ensino fundamental. É insano a gente pensar que essa turma toda, que alterou a história do mundo para sempre, estava praticamente na mesma faixa etária, crescendo no mesmo império multicultural, em pleno desenvolvimento econômico desse império, e que se constituía como o segundo maior da Europa na época. Eu mostro aí na tela para quem estiver assistindo em vídeo. Temos a Tchequia, onde o Kafka nasceu e viveu dentro desse território, mas também territórios da atual Eslovênia, da Eslováquia, da Polônia, da Bósnia, da Sérvia, da Romênia, da Suíça, da Ucrânia, etc, etc. E aqui entra a questão judaica. Ser judeu naquele contexto fazia toda a diferença para a sua vida, sobretudo a partir da Primeira Guerra Mundial. Essa guerra, como a gente se lembra das aulas de história, começou por brigas separatistas. De novo, dentro do Império Austro-Húngaro, na cidade de Sarajevo, atual Bósnia, e quando ela acabou, o Império simplesmente desmanchou. Cada um de seus territórios, com seus próprios grupos étnicos majoritários, se pôs a declarar a própria independência, estabelecendo seu próprio Estado Nacional, só que, como a gente consegue deduzir, os judeus ficaram de fora. Isso vai ter implicações diretas, é claro, para os judeus dentro do Holocausto nazista. E os judeus austro-húngaros eram mal vistos não só por causa do velho antissemitismo dos europeus, que é uma coisa que existe desde a Idade Média, como expressa uma personagem da alta sociedade de um romance da época, do Josef Roth, o antissemitismo era meio que uma moda, que ia e voltava, às vezes afetava a classe dominante, às vezes afetava o pessoal um pouco mais pobre,
de uma forma totalmente sem sentido, como as modas são. Na época eu conhecia um bocado de judeus vienenses, é claro. De modo algum os odiava, justamente porque naquela época o antissemitismo da nobreza e do meu círculo havia virado tendência entre mordomos, os pequenos burgueses, os limpadores de chaminé, os tapeceiros. Essa mudança era de certa forma análoga à moda. Isso conta sem dúvida, mas em partes por culpa da política de controle de populações dos próprios imperadores que os judeus foram sendo vistos progressivamente com maus olhos pelas outras etnias locais que compunham esse território, principalmente num lugar como a Tchequia. Então até a geração do vovô Jakob Kafka, nascido em 1814, judeus foram cidadãos de segunda classe por ali, sujeitos a controle populacional pesado. E eram todos tchecos na região de onde surge a família Kafka. A palavra Kafka, com V, é a palavra tcheca para uma gralha de nuca cinzenta, esse bichão lindo que eu mostro aí na tela. Segundo o rol de leis que restringiu os direitos de cidadania desses judeus, estava uma lei segundo a qual os filhos mais velhos de cada família judia receberiam uma certidão de casamento do governo se quisessem se casar. Só que todos os outros casamentos dentro dessas famílias seriam ilegítimos e tidos como promíscuos, sendo passíveis às leis contra a imoralidade daquela época. Então isso era um jeito bastante sutil do imperador conter a reprodução dos judeus dentro de seus territórios e controlar essa população. Era desse jeito a coisa. Só que com as revoluções de 1848, encabeçadas por socialistas e liberais, que colocaram a Europa inteira em comoção, o governo foi forçado a ceder a diversas reformas civis. Nesse contexto, ele conferiu direitos elementares a seus cerca de 400 mil súditos judeus. Diz a lenda que assim que ouviu as notícias da liberação de certos direitos civis para os judeus, o vovô Jakob Kafka imediatamente saiu pela porta da sua casa e pediu a filha do vizinho, Franziska Palatovsky, em casamento. Essa talvez seria a última história de amor mesmo da família Kafka, com um final feliz. O Jakob viveu como açougueiro a partir dali e vivia de agricultura de subsistência também para não morrer de fome, passando vários perrengues durante a vida. Ele teve 6 filhos que sobreviveram todos até a vida adulta. Um desses filhos foi Hermann, o pai de Kafka, que trampou na lavoura desde os 10 anos de idade e adorava esfregar o fato na cara do filho. Inclusive a famosa relação de amor e ódio entre os dois deriva desse dado, um conflito de gerações muito forte, né? Em busca de uma vida melhor, ele sai da zona rural rumo à cidade grande, encontra Praga e faz de tudo para treinar o alemão que aprendeu na escola. Essas escolas nos interessam aqui, porque elas eram escolas cuja língua de instrução era o alemão obrigatoriamente. Os tchecos até tinham chance de se educar na sua língua natal, em escolas próprias, mas judeus que quisessem estudar, esquece, eles teriam que ir para as escolas alemãs disponíveis. Essa foi mais uma política do imperador Joseph II de 1774 para fazer com que os judeus abandonassem sua fé e sua cultura e se integrassem a longo prazo à cultura imperial alemã. O problema é que os imperadores Habsburgo executavam suas reformas de acordo com pressões do momento. Então, aquele momento específico era o momento de se livrar dos judeus aos poucos e cristianizá-los. Só que 2 gerações depois vinham outras reformas que acabavam por colocar as populações dentro do império uma contra a outra, quase variavelmente contra os judeus. Então, era uma administração bastante desastrosa, e quando o papai Kafka está chegando em Praga, vindo da roça, o alemão já era a língua obrigatória caso você quisesse ingressar em cargos públicos, em universidades. Em grande medida era a linguagem do grande comércio com os reinos a leste. Quem tinha mandado os filhos por várias gerações para escolas tchecas acabou tomando uma rasteira e vendo as chances de progresso financeiro de seus filhos completamente minadas por força de um édito do imperador. Os bons cargos todos estavam indo para os malditos alemães e para os judeus. Então o patriarca Hermann Kafka, é claro, ganhou algum dinheiro, comprou uma loja, pediu a mão em casamento de uma judia alemã bem de vida, assumindo certos ares de burguês moderno. Embora ele usasse o idioma oficial da administração imperial para o comércio, para trabalhar mesmo, ele ainda o escrevia muito mal. A gente tem registros, né, de coisas e documentos, por exemplo, que ele escreveu e era tudo errado ortograficamente.
mas a educação dos filhos teria que ser exclusivamente em alemão. E aqui a gente fecha um quadro de 3 gerações da família Kafka. Na mesma família, o avô açougueiro tcheco é sucedido pelo pai comerciante Hermann, que sempre falou tcheco melhor do que alemão, e por sua vez teve um filho que se tornaria um dos maiores escritores de língua alemã do século XX. Em termos de status dentro do lugar onde viviam, a gente pode traçar também uma comparação. O avô camponês, que mal tinha direitos civis, não tinha direito nem de se casar inicialmente, é sucedido por um pai empobrecido, marginalizado, só que com alguma chance de crescer na vida. E esse, por sua vez, é sucedido pelo filho, que foi funcionário público com uma situação relativamente estável. Já suas 3 filhas, Otla, Valérie e Ottilie, foram um pouco além na linha do tempo. Se o Franz Kafka morreu prematuramente em 1924 de tuberculose, elas todas viveriam para ver a subida de Hitler e, após a anexação da Áustria pelo Terceiro Reich, foram assassinadas nos campos de concentração de Chelmno e Auschwitz, junto com suas famílias inteiras, entre 1942 e 1944. Existir como judias naquele império, naquele recorte de tempo, deixou de ser um direito. E aqui a gente fecha os parênteses sobre o contexto vertiginoso do judaísmo dentro do Império Austro-Húngaro. Ao lermos os diários, a gente vê claramente que o Kafka mal tinha amigos que fossem tchecos de fato. Seu meio social foi frequentado quase exclusivamente por judeus e alemães, como os amigos Max Protz, Yitzhak Löwy, Franz Werfel, com quem ele falava ou alemão ou Yiddish. Suas namoradas eram todas alemãs, como a berlinense Felicie Bauer. E aqui a gente volta à questão da literatura, que o Kafka se formou como escritor lendo Goethe, lendo Kleist, Hebel, Grillparzer, lendo autores de língua alemã quase exclusivamente. O encontro com sua própria tradição étnica, a do teatro Yiddish, ocorre só aos 28 anos de idade e suas aventuras pela noite praguense. Toda a cultura Yiddish tinha sido tão suprimida por essa germanização forçada das crianças judias, desde as reformas do imperador lá atrás, foi preciso vir um grupo de atores sem educação formal de Varsóvia para ensinar ao Kafka o óbvio, que seu povo também tinha uma tradição literária. Isso mudou sua visão sobre a criação literária, sobre o labor literário mesmo, para sempre. Depois desses 28 anos de bloqueio criativo, praticamente, ele começa a escrever. Na trupe Yiddish que eu mencionei, dirigida pelo grande dramaturgo Abraham Goldfaden, o Kafka encontrou amores platônicos. Com a primeira amada de seus diários, inclusive, a senhora Cissek. Os diários mostram sua fascinação com praticamente qualquer atriz que ele encara na vida, sempre mulheres mais velhas e mais vividas que ele, que lembra muito a adoração que existe por atrizes da cultura cinematográfica hoje em dia. A gente vê uma porção de menções a músicas que tocavam na época, os filmes que passavam, os livros que ele lia. Dá para ter uma ideia melhor do que ocupava aquela mente. Algo que nos é negado quando a gente lê seus romances, tipo O Processo, Castelo e América. Então note que, diferente de qualquer outro romance da época, Kafka não faz referência à cultura contemporânea, a livros, a música, a qualquer coisa do tipo. Seu mundo é um mundo devastado de cultura, onde as pessoas estão sempre transitando numa temporalidade atrás de uma justiça impossível, ou fugindo de algo, ou realizando os rituais cotidianos sem pensar em muita coisa. Nos cadernos iniciais dos diários, a gente encontra menções a 12 peças diferentes do repertório Yiddish, inclusive com descrições de roteiros, bem detalhadas até, comentários críticos que permitem a gente ter uma ideia do diferencial que essas peças tinham. Algumas eram peças tão obscuras e escandalosas que em muitas ocasiões foram perdidas com o tempo e nunca mais ninguém achou uma cópia delas. Era um teatro realmente popular, volátil, ensinado por trupes de trabalhadores sem qualquer amparo de fundações, ou de editoras, ou do governo. Então uma peça chamada O Apóstata, do Josef Lateiner, por exemplo, eu não achei nem no compêndio léxico para o teatro Yiddish do Zalman Zilberzweig, que é a obra de referência para estudos do drama Yiddish de 1931. Então, lendo essas entradas, a gente, como leitores mesmo, pode ter contato com uma tradição que mal chega no Brasil e vai mostrar uma faceta muito diferente de quem foi Franz Kafka e quem foram também demais escritores judeus alemães importantes para o Brasil, como Stefan Zweig, como Josef Roth, como Alfred Döblin e por aí vai.
Nessa tradição de pouca representatividade veio a principal contribuição teórica mesmo do Kafka, o conceito de literatura menor. O texto em questão é um ensaio bem verborrágico escrito no Natal de 1911, né? Tava no Natal, o cara estava escrevendo teoria literária. Esse texto começa de uma forma bem sugestiva. O que entendo de literatura contemporânea judaica em Varsóvia por intermédio de Loewe e de literatura contemporânea tcheca em partes por percepção própria, aponta para muitos benefícios no labor literário. A vivacidade de uma tal literatura é maior do que a vivacidade de uma outra literatura rica em talentos, já que, uma vez que não possui um escritor cujas grandes aptidões poderiam silenciar ao menos uma parte dos céticos, a competição literária em grande escala teria real justificativa. A literatura que não foi cavocada por um grande talento não possui um vão pelo qual os irrelevantes podem se espremer. A reivindicação da literatura por atenção se torna mais premente, portanto. A independência do escritor individual é óbvio que só dentro das fronteiras nacionais se garante de forma mais promissora. A falta de modelos nacionais incontornáveis afasta os completamente medíocres da literatura e por aí vai. Kafka continua. Das reflexões iniciais sobre uma suposta vantagem dessas literaturas menores, não tem interferência da historiografia, não tem uma tradição rígida e não tem tietagem e imitação descarada para cima de grandes autores, tipo como ocorre na literatura alemã com Goethe ou na inglesa com Shakespeare. O Kafka constrói sua própria identidade singular como artista. É como se ele tivesse terreno livre para fazer o que ele bem entendesse, com base nessas contribuições ídicas. E os relatos sobre peças que ele começa a escrever a partir daí funcionam mais como exercícios de escrita descritiva mesmo, do que resenhas teatrais propriamente ditas. A gente se depara com retratos minuciosos dos movimentos dos corpos das atrizes, por exemplo, ou da entonação de suas vozes em momentos de declamação, às vezes da vestimenta teatral espalhafatosa improvisada, às vezes da mescla do grotesco e fascinante que os palcos evocam. Mais tarde, o Kafka faz o mesmo com uma outra paixão da sua vida, o cinema. Na época, a gente está falando de 1910, o cinema era uma arte para poucos. Ela era bem menos comercial e convencional, moldadas a expectativas marqueteiras e a sentimentalidade do grande público, né? Não tem nada a ver com Hollywood, o cinema era mais um produto de gente que estava afundada de cabeça nos movimentos vanguardistas, experimentando umas coisas malucas. E o expressionismo alemão, junto com o cinema soviético, ajudam a sétima arte a ganhar uma legitimação artística devida. Isso é igualmente um dado importante para a gente pensar o Kafka como uma espécie de órfão de vanguardas. Ele é um vanguardista sem vanguarda, já disseram por aí, mas com uma mesma inclinação por uma representação artificialmente torcida do mundo e da psicologia humana. E a impressão que eu tenho é que a mescla de influência do teatro proletário dos judeus e do cinema expressionista explica muito bem os textos iniciais do Franz Kafka, começando por O Veredito, a novela de 1912. Esse texto foi escrito nos diários dentro de um trem durante uma viagem noturna que Kafka fez entre 22 e 23 de setembro daquele ano. O roteiro lembra uma esquete teatral. No fundo, ele é uma esquete teatral adaptada para prosa. A gente tem um pai viúvo e um filho único travando um diálogo que aos poucos vai se acalorando, vai revelando tensões acumuladas entre os dois aos longos de anos de convivência forçada. E logo eles perdem qualquer civilidade, começam a se xingar. A cena se reverte numa disputa entre o velho pai já doente, debilitado fisicamente até, mais orgulhoso de suas conquistas do passado, do seu dinheiro, e um filho que é saudável, mas que é ansioso perante o futuro. A temporalidade de quase qualquer coisa escrita pelo Kafka mescla aquela tendência do romance de te confrontar com uma progressão tranquila de eventos, uma moral da história, onde as personagens dão mostra de característica que você sabe ser delas, porque você vai se acostumando com o caráter delas. Só que em Kafka, às vezes, nos principais momentos do texto, a progressão é mais inesperada. Parece uma peça de teatro onde a história se desenrola, feito um trem descarrilhado, rumo ao desconhecido, e nenhum conhecimento que você acha ter das personagens corrobora com o que elas fazem. Elas fazem coisas absurdas. E o final do Veredito deixa a gente ver bem esse estilo sugestivamente teatral que eu mencionei.
Eu cito na tradução do Modesto Carone a cena em que o pai, no auge dessa briga, deseja que o filho morra afogado. Georg sentiu-se expulso do quarto, levando ainda nos ouvidos o baque com que o pai, atrás dele, desabou sobre a cama. Na escadaria, sobre cujos degraus passou correndo como se fosse por cima de uma superfície oblíqua, atropelou a criada que se dispunha a subir para arrumar a casa pela manhã. "Jesus!" exclamou ela, cobrindo o rosto com o avental, mas ele já tinha desaparecido. No portão do prédio, deu um pulo, impelido sobre a pista da rua em direção à água. Já agarrava firme à murada, como um faminto à comida. Saltou por cima dela como o excelente atleta que tinha sido nos anos de juventude, para o orgulho dos pais. Segurou-se ainda com as mãos que ficavam cada vez mais fracas, espiou por entre as grades da murada um ônibus que iria abafar com facilidade o barulho de sua queda e exclamou em voz baixa: "Queridos pais, eu sempre os amei", e se deixou cair. Nesse momento, o trânsito sobre a ponte era praticamente interminável. Nem tudo aqui poderia servir como direção de palco, como num teatro. O ato de a criada atropelada pelo Georg levantar o avental para esconder o rosto, por exemplo, é um gesto cômico, totalmente fora do contexto. Ele é um ato que a gente vê em danças de vaudeville, as mulheres fazendo isso com as saias para mostrar suas partes, para fim de deboche. E isso só adiciona a mistura bizarra de seriedade e tragédia que também viraram uma marca registrada do universo kafkiano. E frases descritivas como "saltou por cima dela como o excelente atleta que tinha sido nos anos de juventude para orgulhos dos pais", a mesma coisa. Essa é uma referência a um passado remoto impossível de ser retratada nos palcos, só com gestos, mas que num texto de prosa intensifica o contraste entre o momento de relacionamento harmônico com os pais, lá na infância, contrastado com o caos do presente. E às vezes mostra até um senso de dever doentio desse Georg para agradar os pais a qualquer custo. Então, ele intensifica na profundidade psicológica, vamos dizer. A última frase, por fim, é a mais expressionista. O Georg se atira no prédio rumo às águas, observando um trânsito que era praticamente interminável. Ele vai e o trânsito continua. E a dica número 1 para a gente anotar aqui. Até se deparar com essa formação teatral oculta do Kafka, a gente nunca para pensar em interpretar suas personagens bizarras como personagens de teatro, sendo objetivamente descritas. Essa era a sua vanguarda, digamos, sua própria literatura na contramão. Ela era correlata ao ato do Kafka enxergar a própria vida como uma peça tragicômica em que ele estava sempre agindo por forças exteriores ou por acessos emotivos, mas nunca por racionalidade. Então, nesse universo, a frase solta de um pai raivoso, "espero que você morra afogado", acaba agindo sobre esse protagonista como se fosse um dito mágico, que o força prédio abaixo como que movido por uma necessidade trágica. Uma necessidade que não pertence àquele mundo moderno, antes de tudo. E essa artificialidade forçada lembra o cinema expressionista, mais uma vez. Aquele cinema em que as personagens assombradas por figuras demoníacas eram retratadas usando maquiagem pesada, marcando bem as feições trágicas ou grotescas nos seus rostos contra o claro escuro dos holofotes cinematográficos. É essa tragicidade exagerada que o Kafka parece ter desenvolvido, aos poucos, escrevendo seus diários, seja interpretando a própria vida, seja escrevendo esboços que formaram a sua literatura. O que ele mal sabia é que essa literatura menor serviria como a marca registrada do mais universal escritor de literatura alemã. É uma ironia doida da história que Kafka, que era tcheco e judeu, teve sua família inteira assassinada pelo governo alemão, só que depois foi forçosamente apropriado ao cânone da cultura alemã. Seguindo a sugestão do germanista radicado no Brasil, o professor Helmut Galler, ele talvez seja o único escritor de língua alemã realmente universal. De qualquer outro grande escritor da Alemanha, seja Goethe, Thomas Mann, Nietzsche, sei lá, depende de um treinamento prévio para suas obras, de você estar minimamente acostumado com a cultura alemã ou europeia, para que essas obras sejam de fato compreendidas e apreciadas. E mesmo assim um monte de gente detesta esses escritores, Thomas Mann mesmo não me desce. Já o Kafka tem legiões de fãs imitadores em qualquer lugar do mundo, em Mianmar, na Coreia do Sul, no México, onde a crise existencial, as ideias de Kafka se proliferam como que por um passe de mágica.
E tudo que foi dito aqui vale para os diários até 1912, até o caderno 6 somente. Depois veio a Primeira Guerra Mundial, várias crises existenciais, problemas com a família, mudança de emprego e tal, inclusive aquilo pelo qual o autor esperava, conseguir ser publicado, conseguir virar um autor de fato. Isso pode aparecer num episódio futuro caso alguém tenha interesse. Então manifestem-se aí para não achar que eu estou falando sozinho. E para quem quiser saber sobre as traduções dos teatros em questão, saiu um artigo bem completo da Samela Freitas Russo chamado Os Diários de Kafka, uma introdução, na revista Pandemônio Germânico de 2022. O link fica aí. Ela fala da tradução desmembrada da editora brasiliense lá atrás e outras, mas infelizmente não teve tempo para ver sair a edição mais recente dos diários, que saiu pela editora Todavia, traduzida pelo Sérgio Telaroli. Infelizmente, essa edição teve a chance de lançar os diários completos, mas deixou de fora justamente os 2 cadernos de viagem, que a gente acha referências importantíssimas do Kafka a leituras de clássicos alemães, arquitetura, além de suas experiências em colônias de nudismo, com vegetarianismo, encontros sexuais diversos, por aí vai. Ainda estamos órfãos de uma versão integral. Você por dentro, duros teus movimentos, sede, eu fico longe da tua casa, eu abandono você na rua. Casa, eu abandono você na rua.